Bom dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo a Sua Direito aqui na TV Cidade. E hoje nós temos um tema muito especial. A cada terça e quinta nós estaremos aqui na TV Cidade para falar sobre temas importantes para a sociedade. E você não pode deixar de assistir o tema de hoje. Nós iremos falar sobre divórcio e vamos falar com alguém muito especial, que é a doutora Elceni Diogo. Ela que é defensora pública que atua na Câmara de Conciliação da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Você não pode perder essa entrevista. Assuntos importantes, você vai saber como funciona a Câmara de Conciliação, onde atua, quais os casos que atende, quais são as principais procuras e se você pode também procurar esse serviço, de que forma a sociedade pode ser beneficiada com o que é prestado na Câmara de Conciliação. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial, estaremos de volta. Bom dia! Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito e hoje um programa muito especial feito para você, assim como todos os outros. Nós iremos conversar com a doutora Elceni Diogo e nós iremos falar sobre a Câmara de Conciliação da Defensoria Pública. Bom dia, doutora Elceni. Bom dia. Nós gostaríamos de perguntar primeiramente para a senhora o que é a Câmara de Conciliação? A Câmara de Conciliação ela é um serviço que foi instituído pela Defensoria Pública desde 2003, né? A Câmara funciona desde fevereiro de 2003, portanto há quase 12 anos a Câmara funciona e tem atendido a população nas questões de família. Como as pessoas podem ter acesso a esse serviço? O acesso a esse serviço ele é feito tanto através da sede da Defensoria Pública, que as pessoas procuram e ao chegarem na Defensoria elas são indagadas sobre a possibilidade de ter esse encontro na Câmara, né? Por exemplo, se o requerente mora na cidade, se é possível ele comparecer para um atendimento conjunto, porque a Câmara de Conciliação ela trabalha com a mediação. Então, se for possível comparecer, é feito um agendamento ou na sede da Defensoria ou na própria Câmara de Conciliação, que funciona na vara itinerante. E, no caso, quais os principais atendimentos realizados na Câmara de Conciliação? A Câmara atua predominantemente na área de família, né? A Câmara trabalha com a área de família. Então, nós fazemos principalmente as questões de alimento, divórcio, as dissoluções de sociedade de fato, né? Que é a separação dos casais que não são formalmente casados, as questões de guarda, de visitação. Essas são as questões atendidas na Câmara de Conciliação e os reconhecimentos de paternidade. Assim, mas de todos esses, quais são os mais procurados? O serviço mais procurado são os alimentos, sem dúvida nenhuma. A questão de pensão alimentícia representa quase a metade dos nossos atendimentos. E geralmente essas questões são resolvidas através de acordo, ou existe muito conflito com relação a isso? Normalmente são atendidas por meio de acordo, né? Porque a Câmara ela é especializada em trabalhar esse acordo. Então, nós trabalhamos esse acordo, nós sentamos com a parte, tentamos fazer um trabalho de conscientização, tanto da necessidade da criança de receber esse auxílio do pai, quanto da obrigação do pai de fornecer essa ajuda ao filho. E lá na Câmara de Conciliação, trata desses assuntos de família e resolve questões mais através de acordo. Existe um pouco de psicologia na hora de resolver conflitos, como divórcio, como questões de pensão alimentícia? Existe um pouco disso na Câmara? Com certeza. Com certeza existe. É tanto que eu estou na Câmara desde 2003, né, desde a instalação da Câmara, e por essa razão, por saber que as questões de família, por exemplo, uma pensão, ela não é só um pedido de alimentos, ela na verdade ela representa mais que um pedido de alimentos, porque tem as questões afetivas, né, que estão em torno das questões de família. Então, nas questões de família sempre tem as questões afetivas que devem ser resolvidas, porque a pensão é só o pano de fundo das questões que ficam por trás, né? Então, a necessidade de quem trabalha, de quem atua na área de família, de tentar trabalhar muito mais as questões do entorno
do que a própria questão da pensão. Por essa razão, eu terminei retornando para a faculdade e fazendo o curso de psicologia para compreender melhor que bom, né? as questões que estavam, o que eram colocadas durante os atendimentos na Câmara de Conciliação. E isso tem ajudado muito, porque muitas vezes as pessoas chegam e pedem uma pensão, mas aí questionam a questão do acesso ao pai, da visita ao pai, da necessidade de ter esse pai. E a gente sabe que essas são questões que vão, por assim dizer, estourar mais na frente, né? A ausência desse pai, a ausência desse alimento que pode até ser suprida a questão nutricional, né? Mas a questão afetiva é uma questão que a gente sabe que fica. Essa questão da pensão, essa questão da guarda, da visita que a senhora mencionou, são consequências de um divórcio ou de uma dissolução de união estável. Como vocês tratam essas questões de dissolução de união estável e de divórcio dessas pessoas que possuem mágoas, que já chegam lá já com o ânimo um pouco exaltado, que o relacionamento já está bem desgastado? A maior dificuldade que nós temos no trabalho da Câmara é de tentar fazer uma divisão entre duas questões, né, que seria o ideal que as pessoas conseguissem fazer. Porque a grande dificuldade de se resolver as questões pós-casamento é saber separar o que é da parentalidade, né, o que está entre os parentes, que filho e pai são parentes, do que é da conjugalidade, daquilo que é de marido e mulher. Porque a grande maioria das vezes o que acontece é uma mistura dessas duas questões, e uma termina atrapalhando a outra. Por exemplo, uma mágoa de um casamento termina provocando uma busca por um processo num anseio muito mais de vingança do que de resolução das questões. Então, a grande dificuldade que a gente encontra é conscientizar o assistido, ou o nosso assistido, ou o nosso assistido, da necessidade de separar a questão da conjugalidade da questão da parentalidade. Porque quando se consegue fazer essa separação dessas duas questões, as coisas fluem. E você conseguir entender qual é a tua relação com a ex-mulher, ou qual era a tua relação com a esposa, e que essa relação ela pode ter um fim, né? A relação de conjugalidade ela pode ter um fim, tanto que existe a dissolução, existe o divórcio, existe a separação para pôr fim a questão da conjugalidade, mas a questão da parentalidade, que é uma questão sanguínea, essa questão não tem como a gente pôr fim. Então, se a gente conseguir separar o que é do casal, do que fica para os parentes, né, no caso os filhos, se a gente conseguir fazer essa separação, que é o nosso trabalho mais profundo, acho que talvez o mais árduo que a gente faz, é tentar fazer com que as pessoas separem o que é da relação de marido e mulher do que é da relação de pai e filho. Feita essa separação, as demais questões são facilitadas. Porque, na verdade, o filho é aquele que sofre a maior consequência quando existe esse embate, né, entre ex-marido e ex-mulher. E falando com essa questão de divórcio, de guarda, nós poderíamos chamar o divórcio, a dissolução, como um tipo de falência do casamento? Como poderíamos fazer um parâmetro com relação a isso? A família, ela está um pouco desgastada, né? Acho que talvez a gente pudesse dizer que a família está um pouco desgastada por conta da pressa das pessoas, né? Da dificuldade nos relacionamentos, da facilidade com que se busca relacionamentos extras, né? Ao invés da gente trabalhar aquela relação que já se tem, aquela relação, cultivar as relações que já se tem, é muito mais fácil. Antes de cultivar a relação que eu tenho, as pessoas consideram que é mais fácil eu buscar uma nova relação que eu cultivar aquela relação que eu já tenho. Então, essa é a grande dificuldade. A gente tem feito um número de divórcio, um número de dissolução muito grande. E as pessoas, assusta, né? Assusta, o número é realmente muito grande. As pessoas casam e separam com muita facilidade, sem entender, que é o que a gente também sempre explica muito, que quando um casal casa, ele constrói uma rede de relações, né? É feito toda uma teia de relação. Porque o meu marido, por exemplo, ele não tem relação só comigo. Ele cria uma relação com meu pai, com meus irmãos, com os meus primos, com os meus filhos com os primos. Então é toda uma teia de relação que a gente tem que saber trabalhar para a gente conservar essa relação. Mas é muito mais fácil eu
assim, a facilidade, até talvez pela modernidade, é mais fácil eu pegar um eletrodoméstico e trocar por um novo do que eu adquirir, do que eu consertar e buscar e ver o que está acontecendo, assim nos relacionamentos, né? Em vez da gente sentar, tentar entender, tentar compreender, tentar resgatar aquela relação que você tem por toda a teia que é construída em torno daquela relação e por todas as pessoas que vão sofrer com o rompimento daquela relação. É lógico que a gente não quer dizer que numa relação que não está funcionando, que não tem entendimento, que não tem afeto, ela não precisa continuar se não tem isso. Mas é porque também às vezes a gente esquece de trabalhar, né? De lutar esses relacionamentos, também, né? Lutar pelo relacionamento, da gente saber trabalhar, da gente saber cultivar. Questões mais simples, questões mais pequenas, que às vezes a gente... Eu até me recordo de um atendimento de um casal já de idosos, que eles brigavam muito por conta da falta de compreensão, às vezes um do outro, porque um sentia muito frio, o outro sentia muito calor, e eles não conseguiam se entender numa questão que a gente considera simples. Mas isso quase leva esse casal a um divórcio, um casal já de idoso, né? E a dificuldade, às vezes, até para você chegar a um que a gente chama lá de encontrar o ponto de equilíbrio, né? Que é a grande questão. A doutora Cine vai falar como ficou esse caso logo depois do intervalo comercial, se esse casal conseguiu resgatar a família ou se chegou ao divórcio. Logo depois do intervalo você vai saber essa resposta e a resposta a muitas outras perguntas que você está fazendo aqui através do WhatsApp. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Estamos conversando com a doutora Elcine Diogo, defensora pública. Nós estamos falando sobre o divórcio, sobre a família, as consequências do divórcio. E é uma entrevista muito interessante que, se você não assistiu desde o início, você poderá assistir essa entrevista completa através da minha página no YouTube, na página do Lani Patrícia RR. Doutora Elcine, conta pra gente a história do casal que estava com problema de relacionamento e aí, conseguiu resolver, se divorciaram ou conseguiram resgatar o casamento? Não, esse casal foi um dos primeiros casais que nós atendemos e graças a Deus eles conseguiram um entendimento. Que bom. Foi necessária a intervenção da família, né? Nós chamamos os filhos, como já se tratava de um casal de idosos, e a questão que era relativamente simples, eu lembro, até me recordo que quando ela chegou para conversar conosco, é que ela havia passado a noite sem conseguir dormir, porque ele disse que não dormia e passou a noite batendo nas panelas para que também ela não dormisse. Ela também não dormiria. E aí terminamos que nós fizemos um acordo, porque a questão era ligar o ventilador. Ela sentia muito frio e reclamava por causa do ventilador. E ele sentia muito calor e reclamava de ficar sem o ventilador. Quase que divórcio. Então, quase chega um divórcio por isso. Fala assim, que são questões que a gente considera pequenas, mas que levam a um divórcio, levam a uma separação, levam a um desentendimento maior. E depois de muito dialogar, de muita gente explicar que cada um tem que ceder um pouquinho, encontrar um ponto de equilíbrio, eles resolveram fazer um combinado de um dia com ventilador e outro dia sem ventilador. Um dia com mais cobertor e outro dia com menos cobertor. Parece simples. E às vezes a gente de fora, mesmo nós operadores do direito, a gente às vezes se depara com uma questão dessa, nós achamos que é muito simples. Nossa, mas que simples, é só eles combinarem isso. Mas para quem está vivenciando a questão, e até porque tem outras coisinhas que às vezes não vão sendo faladas, e aí quando junta de uma vez é só o estopinha, né? É verdade. As questões que a gente considera pequena no casamento, elas devem ser resolvidas de pronto, no diálogo, conversando, pontualmente, para a gente não deixar crescer, não esperar que elas cresçam e terminem consumindo o casamento. Doutora Elcine, quais as principais causas de divórcio que a senhora costuma atender? Os principais motivos do divórcio? Olha, nós não temos um levantamento... Já que é uma Câmara de Conciliação. Nós não temos assim, um levantamento preciso, né? Nós não temos assim, esses dados precisos. Mas eu acho que a maior causa ainda são os relacionamentos extraconjugais. Lamentavelmente. Eu acho que ainda são, assim, por essa facilidade com que se troca de parceiro, por essa facilidade como se rompe uma relação e com a facilidade como se inicia uma nova relação, né? Esquecendo-se da preservação dos laços anteriores, que é uma questão que a gente na Câmara, a gente está sempre conversando com as pessoas, sempre colocando da necessidade
da manutenção de vínculo. Eu costumo até dizer para os assistidos assim, olha, cuidado, a árvore que não cria raiz não se mantém em pé, né? E essa mania de ficar... Você constrói uma família destruindo outra. E as consequências desse divórcio? Nós falamos aqui as principais causas do divórcio. Aí vem as consequências desse divórcio que não conseguiu ser evitado. Quais são as principais causas de divórcio que chega até a Câmara de Conciliação para a senhora resolver? Olha, nós tentamos trabalhar na Câmara de uma forma que esse divórcio seja o mais vivenciado e mais bem elaborado da melhor forma possível, porque a gente sabe de consequências de divórcios não bem elaborados ou de divórcio feitos com trauma. As maiores, não sei se a gente poderia chamar de vítimas desses divórcios, são os filhos. Né, que ficam no meio dessa relação, que às vezes são usados como arma nessas relações. Então, assim, os divórcios que não são bem elaborados, que não são bem trabalhados, e principalmente o divórcio onde não se fez a separação que a gente sempre pede para tentar fazer, embora a gente saiba, né, que a cabeça da gente não é compartimentada assim, cada coisa no lugar, mas se a gente conseguisse separar o que é do parente do que é do cônjuge, já seria um bom passo para se elaborar bem um divórcio, porque todo divórcio vive-se um luto, né? Com o término de uma relação, vive-se um luto. Então, elaborar bem esse luto, trabalhar bem o fim dessa relação, a compreensão, o entendimento, preservando as relações que foram construídas, tentando preservar ao máximo os filhos, porque a gente sabe que o filho, muitas vezes, se essa relação não for bem trabalhada, os filhos, eles trabalham um sentimento de culpa por aquela separação, que é um dos maiores problemas que os filhos enfrentam na separação dos pais, e talvez os pais nem tenham consciência disso, é que os filhos, eles trabalham um sentimento de culpa. Muitos filhos, eles se imaginam culpados por aquela separação, culpados por aquele desentendimento, e se o casal não buscar explicar isso para o filho, na Câmara, a gente, antes das nossas audiências de homologação, a gente faz uma palestra com todos os assistidos que vão homologar seus acordos naquele dia. A gente faz uma palestra onde a gente busca explicar. Legal, muito bom. A gente busca explicar como é que eles devem fazer no pós-divórcio, a questão de conversar com o filho, de explicar, de cumprir as visitas combinadas, né? Porque é um problema enorme também a questão das visitas. Com certeza. E o pai que não cumpre o horário combinado, ele gera uma ansiedade no filho, ele gera um sentimento de culpa. Mas, assim, acho que a grande preocupação que a gente tem que ter realmente é com o filho, porque a mãe, o grande trabalho que a mãe vai ter aí é elaborar o fim desse casamento, que é a grande dificuldade das mães, né? Elaborar o fim desse relacionamento, vivenciar esse luto do fim da relação. Exatamente. Muitas pessoas falam que o divórcio é pior do que a morte. Tipo, é mais fácil ser viúva do que ser divorciada, porque a viúva, as pessoas costumam dizer que a pessoa falece, você não tem mais que conviver. Aí, quando é o divórcio, não. A pessoa continua viva. É possível fazer um divórcio e continuar a amizade em prol do filho, que é o bem maior? É tudo que nós pedimos na Câmara, é tudo que a gente pede, é tudo que a gente tenta trabalhar, é esse pós-divórcio, essa pós-separação. É possível. É possível desde que faça aquilo que eu estou falando desde o comecinho, né? Que separe a conjugalidade da parentalidade, tente entender. Acabou, não tem jeito. Não tente entender que assim, a relação de casal, ela pode ter um fim. Né? Eu não posso deveria, ter, mas tem. Pode ter um fim. Né? Porque nessa escolha de marido, nessa escolha de namorado, a gente de repente pode mais na frente entender que não fez a escolha certa, que houve alguma incompatibilidade, né? Que o amor de repente acabou, mas com o filho não. Né? Não é possível. Né? Tipo assim, mas não é possível que eu tenha um filho e chegue, por exemplo, meu filho com 10 anos, aí eu, não era assim, não era esse filho que eu queria, né? Onde é que eu vou devolver esse filho? Para quem que eu vou devolver esse filho? Né? Então, não é possível romper essa relação. Então, é por isso que a gente precisa separar o que é de marido e mulher do que é de parente, do que é de filho. Até porque é diferente quando existe um divórcio sem filhos, porque cada um vive a sua vida, e quando existe um divórcio com filhos, porque precisa existir uma relação entre ex-marido e ex-mulher em prol de um ser que não tem nada a ver com a situação, e não tem culpa nenhuma disso. E eu só queria fazer aqui a última pergunta para a senhora com relação ao fato de quando não existe de forma alguma acordo com relação à guarda, quem fica com o filho,
quem paga a pensão? Como é que funciona a questão do estudo de caso? O que é o estudo de caso e como funciona isso? Tudo que nós não desejamos é que um casal não chegue a um acordo, né? Por todos os prejuízos que a gente já falou, que o filho tem, que a própria mulher tem, que o próprio homem tem, do desgaste emocional, né? De todas essas questões que vão envolver. Então, tudo que a gente não quer é que não se chegue a um bom acordo. Mas, se não chegar, esse casal ele é enviado para a Defensoria Pública. Na Defensoria, se necessitar, um defensor para cada um, e eles vão litigar, né? Vão brigar na justiça por essa questão. E o juiz, se entender que é necessário, funciona o serviço psicossocial das varas de família, funciona lá na vara itinerante, já é um serviço do tribunal, não é um serviço da defensoria, mas tem psicólogo, tem assistente social, é feito um estudo de caso para ver quem oferece melhores condições, não financeiras, condições de ambiente, conjunto, de criação, né? Para ficar com essa criança, aí o juiz então determina quem é o guardião. É uma situação realmente muito importante de ser conversada, porque é importante que, se não tiver jeito de continuar o casamento e tiver o divórcio, que aconteça da melhor forma possível. A doutora Elcine Diogo veio aqui para colocar a importância desse acordo, suas considerações finais com relação à importância de se fazer um acordo em todos os casos, em especial no caso de divórcio. A importância de se trabalhar um divórcio, uma separação ou um alimento por acordo é evitar todo o desgaste emocional que tem ou que traz um processo, né? As idas aos fóruns, as discussões, todos esses desgastes, assim, e buscar um entendimento para vivenciar melhor o divórcio, para que os filhos cresçam em paz e melhor, entendendo que, embora separados, ele tem um pai e uma mãe com quem podem contar. Exatamente. Muito importante, muito boa a sua participação, adorei a entrevista, quero agradecer em nome da sociedade de Roraimense, que com certeza vai gostar também dessa entrevista, e queremos deixar o espaço aberto para, quando a senhora quiser voltar, poder falar sobre outros assuntos que a senhora considera também importantes para a nossa sociedade aqui de Roraima. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. De volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, e queremos agradecer a você que participou conosco do programa de hoje, convidá-los a todas as terças e quintas estar assistindo ao nosso programa, que é feito especialmente para você. Nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, nós queremos agradecer a Madila Gaspar. A Madila Gaspar tem os vestidos mais lindos da cidade, e você também pode ter os preços mais acessíveis, com promoções maravilhosas. Você pode também escolher o vestido, e a Madila faz o vestido que você quiser. O vestido dos seus sonhos você poderá encontrar no ateliê Madila Gaspar. Você não pode deixar de conhecer a loja Madila Gaspar, que fica na Avenida Getúlio Vargas, próxima Praça da Bandeira. Agradecendo também ao Ney Maison, noivos, noivas e café. Ney Maison pode fazer o casamento dos seus sonhos, sua festa de 15 anos também. E tem um espaço na Avenida Villeroy, onde ele faz um maravilhoso café, agora também com massas italianas. Você pode entrar em contato com o Ney Maison, noivos, noivas e café, através do telefone 91 18 4243. Não deixe de conhecer Ney Maison, noivos, noivas e café. Você não pode deixar também de conhecer a Tizuca Calçados. A Tizuca Calçados tem os calçados mais lindos da cidade. Através da Patrícia Passos, você pode conhecer sapatos maravilhosos. Através do WhatsApp 91 47 2408, ela pode mandar para você os modelos mais lindos de sapato que ela tem e levar até você os sapatos que você escolher. E você pode também estar visitando a Tizuca Calçados na Avenida Taíde Teiro. Agradecendo também a Alegria Foto Estúdio, que pode realizar muitos sonhos também, fazendo com que as suas festas sejam recordadas através de fotos. A Alegria Foto Estúdio fica na Avenida Villeroy, próximo ao Posto Gil.
A Foto Estúdio também pode personalizar a sua linha do tempo. Queremos agradecer a presença de todos que nos acompanharam até hoje. Dizendo que a corrida Quebrando o Silêncio é no próximo domingo, dia 31, você não pode perder. Inscrições na Escola Adventista. Você vai ganhar uma linda camisa com kit especial, criança pode participar. Eu vou estar lá esperando você. Próximo domingo, 31 de agosto. Corrida Quebrando o Silêncio contra a pedofilia. Eu espero você. Até lá e até o próximo programa.